Temos uma convidada muito especial que mudou sua trajetória na sua vida profissional drasticamente. Ela sobrevoava sob as nuvens. Depois ela vai contar um pouquinho dessa história, né? E agora ela está no ramo empreendedor, com seu próprio negócio, na parte de embelezamento feminino. E ela vai explicar um pouquinho, né, de como foi essa transição, falar um pouco sobre o espaço dela, passar o contato, o local que ela hoje desenvolve o trabalho dela, tá? E o nome dela é Jéssica. Jéssica, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite e poder compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Tudo bem, Juliane? O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Jéssica, tenho 36 anos. Opa, 36. Eu era aeromoça, voei por 14 anos numa companhia aérea. 14 anos muito felizes da minha vida, mas me vi em um determinado momento esse ciclo sendo encerrado. Se encerrando, eu diria. E aí eu fui buscar novas alternativas. Na verdade, eu já trabalhava na área da estética em conjunto, né? E eu só fiz uma transição leve, onde um ciclo fechou e iniciou outro, um outro de muito progresso, um outro de muita expectativa. E eu tô muito feliz por isso. Muito obrigada. Ai, que legal, que bacana. E como começou essa... Você era aeromoça, né? Foi por 14 anos, como você disse. E como começou esse nascer no seu coração de... Bom, vou ficar só na parte de estética, né? Depois você explica um pouquinho da sua técnica. Mas como que nasceu essa vontade de parar com uma função e só ficar na área da beleza? Sim. Lá dentro da companhia tinha uma comissária que ela... Na época, em 2016, era um procedimento muito novo, a extensão de cílios aqui no Brasil. E ela começou a trabalhar com isso. Ela foi para os Estados Unidos, fez um curso lá que custou um dinheiro alto para ela, desenvolveu aqui no Brasil, abriu um negócio e começou a faturar muito. E eu fui conhecer esse espaço e fiz a extensão de cílios e eu me apaixonei, porque nós precisávamos trabalhar todos os dias maquiadas, impecáveis. Então, o que facilitasse a minha vida ali, pra mim era lucro. Então, eu fui e conheci o espaço dela, achei lindo. E mais do que isso, eu percebi que não era só estética, que realmente era transformar vidas ali. Ali entravam mulheres de todos os tipos e saíam de lá diferente. E isso já me chamou a atenção. E aí eu falei pra ela, você dá curso? Ela falou, sim. Aí eu fiz o meu primeiro curso, e aí foi onde começou tudo, foi o divisor de águas, assim, na verdade eu diria que Deus já estava me preparando para esse momento de hoje. Ai, que bacana, é tão bom quando a gente, né, faz o que a gente ama, né, que a gente gosta, se dedica e se aperfeiçoa, né, porque não é só querer, a gente tem que estudar, empreender, ter o custo ali, né, de começar um negócio novo, que também não é fácil, né? Não. Aí você foi aos pouquinhos e aí você falou, não, agora eu só quero isso. Na verdade, assim, eu ainda continuei por 6 anos trabalhando em conjunto com as duas. Então, nós tínhamos uma escala de voo lá, e onde essa escala eram liberadas, eu já sabia todas as minhas folgas do mês, né? Então, em todas as minhas folgas do mês, eu marcava cliente. E eu comecei a atender no quarto do apartamento onde eu morava. E eram as minhas amigas do voo. Eu comecei a fazer uma clientela muito grande lá dentro da aviação mesmo. E chegou um momento que não dava mais, porque teve uma quantidade muito alta de pessoas circulando lá. E aí começou a dar problema lá no condomínio. E eu fui procurar um salão para atender, um espaço muito bacana. E eu comecei a atender lá em São Paulo. Nessa época eu morava em São Paulo. Então eu comecei a atender num bairro nobre lá em São Paulo. E aí eu não parei mais. Ai, que bacana. Então, assim, foi uma transição tranquila. Ou não, né? Porque, querendo ou não, você já estava ali começando com as meninas que você tinha contato, né? E aí, como que foi essa transição? Você achou que foi suave ou foi uma coisa mais... No primeiro momento foi suave, porque eu levava aquilo mais como um complementar de renda. Que eu também não precisava, porque eu tinha uma renda bacana. Eu era solteira, eu já tinha minha casa, já tinha meu carro pago, então eu tinha um bom salário. Mas eu achei aquilo lá o máximo e eu comecei a fazer. E quando eu vi que me dava um retorno bom também, eu falei, bom, legal, é aqui que eu vou ficar. E aí, 2 anos depois, eu conheci meu marido e aí eu engravidei.
E foi drástico, porque eu parei de voar, porque quando a gente engravida na aviação, no primeiro dia que você sabe que você tá grávida, você já não voa mais, você já afasta. Então você fica os 9 meses da gestação afastado e depois mais a licença maternidade. E aí eu falei assim, bom, nesse momento aqui que eu não vou voar mais, eu vou trabalhar. E aí eu comecei a pegar firme. Só que chegou o momento do parto. E aí eu tive que parar com os 2. Então, para uma pessoa que era extremamente agitada, extremamente... Nossa, duas funções, de repente parar tudo. Parei pra maternidade, que eu não estava preparada, que eu não tinha me preparado. Foi um choque muito grande. Mas foi transformador. Aquele bordão que diz, nasce filho, nasce mamãe, é muito real. Foi isso que aconteceu. Tive a minha filha, 6 meses depois voltei a voar. Só que eu não conseguia mais atender, porque nas minhas folgas eu queria ficar com ela. Exatamente. Então foi uma dor ali. Mas eu tive que optar. Naquele momento, o voo era o mais viável, era o mais certo. Continuei voando 6 meses. E aí, logo depois, chegou a pandemia. Aí eu parei com os 2. E foi muito complicado esse momento, porque eram 2 coisas que eu amava de fazer, né? Amava fazer, mas tive que parar com os 2. Só que Deus é tão perfeito em sua sabedoria, que quando eu tive que parar com os 2, porque entrou a pandemia e a aviação parou, e beleza, parou, o mundo parou, né? Verdade, o mundo parou. Aí eu engravidei de novo, descobri uma segunda gravidez na sequência. Uma juntinho da outra. 1 ano depois eu tava grávida de novo. Aí também não entendi nada, também foi um susto, também eu me senti triste não por estar grávida, mas pela situação, pela incerteza, né? Do mundo como está, né? Mas, não é fácil. Exatamente, mas novamente, a gente coloca o passo e Deus coloca o show. Então eu tive meu segundo filho e quando terminou a licença maternidade dele, bom, é hora de voltar a voar. Só que aí eu tinha 2 crianças. E eu falei, não vou voltar a voar. Eu já tenho um plano B. Eu já tenho uma segunda profissão que eu gosto. Então, eu vou fazer isso. E, então, antes de terminar minha licença, eu comecei a atender aqui em Nova Odessa. Nisso, eu já tinha voltado aqui para Nova Odessa. E eu comecei a atender aqui. Em parceria com uma clínica de beleza, de estética. E deu super certo. Então, essa transição, no final, foi muito leve, porque o ciclo da aviação fechou por conta da maternidade, que pra mim é a prioridade. Eu decidi maternar, estar com os meus filhos, porque era uma vida bem complicada. Eu ficava 5, 6 dias fora, voltava 1, mais 5, 6 dias fora e voltava 1. Eu não queria fazer isso mais. Aí eu falei assim, eu preciso de um trabalho que me dê uma renda bacana, que consiga ficar com os meus filhos, dormir na minha casa e que eu consiga ter uma vida normal. Então foi incrível, porque o ciclo da aviação fechou e eu consegui tudo isso através da extensão de cílios, né, da área da beleza. Ai, que bacana, que história incrível, né? A gente é como você falou, quando nasce o filho, nasce a mãe, né? A gente prioriza os nossos filhos. E aí a gente dá um jeitinho ali de encaixar as coisas, né? Fala, não, peraí, vamos parar aqui, que aqui eu vou ficar muito longe de quem eu amo. E vamos maternar, né? Eu queria te fazer uma outra perguntinha. Qualquer pessoa pode fazer essa extensão de cílios? Tem alguma regra? Como que funciona? A extensão de cílios, ela é bem versátil. Isso é o bacana, porque qualquer mulher, ela consegue entrar lá do jeito que ela é e sair de lá empoderada. E não é o fato da extensão, mas é o fato do autocuidado, né? Eu tenho clientes lá que elas precisam disso, não é só estética, elas precisam disso como parte delas. Eu tenho clientes que são oncológicas, que passaram por procedimentos. Isso era uma perguntinha que eu queria fazer. Pacientes oncológicos podem fazer? Tem alguma restrição? Então, é um cliente extremamente teoricamente debilitado, né? Então, vem para realçar. Então, eu tenho esse tipo de cliente. Eu tenho clientes com traumas, onde a extensão de cílios faz ela se olhar de forma diferente, de forma empoderada. Então, às vezes a gente dá umas pausas, né, para hidratar esse fio, para recuperar ele, e é um sofrimento para essa cliente ficar sem, porque faz parte dela. Então, qualquer pessoa sim pode fazer extensão de cílios, é super indicado, e mais do que isso, o autocuidado, ele faz bem pra gente. Com certeza, né? A mulher se sente empoderada.
né, mais bela, como que não, né? Sai correndo atrás das coisas que precisa fazer de uma forma como... A gente já tem esse gás, né? De correr atrás do que a gente quer. Mas quando a gente tá bem com a gente mesmo, né? É incrível. É muito mais. E deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Quanto tempo que dura a sua extensão de cílios? Tem um cuidado que você precisa ter pra durar mais? Como que funciona? A extensão de cílios, ela vem cheia de clichês, né? E pra você desenvolver uma técnica onde ela tenha beleza, tenha durabilidade e ela sirva de forma prática, é preciso muito estudo, né? Então, quando eu comecei a fazer, pra mim era só colar fios, né? Só que, como todo mundo falava. E eu vi que não era isso, então eu fui atrás, porque eu falei assim, eu quero apresentar um serviço diferente, oferecer um serviço diferente, um serviço que realmente dure, que não estrague o fio natural, que dê prazer para essa mulher quando ela se olhar. Então, fui atrás de cursos, fui atrás de profissionais. A gente tem lá um médico oftalmologista que nos ajuda toda vez que a gente precisa, tem alguma intercorrência. Tem a lash terapia, que eu também nem sabia até então que existia, mas que é para pessoas que têm algum trauma nesses fios, então a gente faz essa recuperação. Então, qualquer pessoa sim pode fazer. A extensão de cílios, ela dura em torno de 3 a 4 semanas, isso o procedimento que eu faço, mas também devido a muito estudo. Eu procurei materiais bons, porque eu parto do princípio que quando você oferta algo com qualidade, diminui a minha chance de problema e de risco. Então, para mim, é muito mais válido não ter problema do que, às vezes, ter uma margem de lucro maior, onde algumas outras profissionais oferecem algo de menor qualidade. Então, ela dura assim em torno de 3 a 4 semanas tranquilamente e é super seguro fazer a extensão de cílios também. Jéssica, então a sua cliente ela passa por uma avaliação, você avalia como tá os cílios, você indica o tamanho, porque eu creio que tudo tem que ter uma harmonia, né? Tem clientes que chegam lá pra você e falam, não, eu quero isso, isso, isso. Você fala, não, peraí, não vai ficar legal. Você dá umas dicas, faz essa avaliação, como que funciona? Isso acontece sim. Eu levo muito em consideração o desejo da cliente, mas naquele momento a profissional sou eu. Então, a partir do que você me pede, eu te indico, eu te direciono para uma técnica que fique mais harmoniosa. Nós cuidamos sim desse fio durante todo o processo e sempre depois do procedimento, eu aplico uma vitamina para esse fio continuar saudável. Então, cada atendimento é personalizado, porque as pessoas são diferentes. Então, tem pessoas com olho grande, com olho pequeno, com olho mais puxado, com fio fino, com fio mais grosso. Então, eu tenho que colocar tudo isso na balança para ser assertiva na hora de usar o material e a técnica escolhida. Então, tudo isso entra na hora da decisão. E aí, levando em consideração o que você quer, a gente tenta achar uma técnica mais harmoniosa. Sim, muita gente chega lá e fala, eu quero assim, assim, assado. Só que, se não combina, eu tenho que falar, né? Então, a gente tenta fazer de forma que fique harmônica e bonita para a cliente sair de lá valorizada. Ai, que legal. E as suas clientes, elas aceitam de forma legal, assim, a sua indicação? Ou tem aquelas que falam, não, mas eu quero assim, né? Aí você vê que fala, nossa, assim não vai combinar. Você faz a técnica mesmo assim ou você prefere tentar convencer ela de fazer de uma forma que vai ficar harmonioso? Eu converso com elas, porque quando você passa de forma segura e assertiva, a cliente, ela acaba confiando no meu trabalho. Então, eu parto do princípio assim, quando ela chegou pra mim, quando ela já veio pra clínica, o primeiro passo eu já fiz, que foi atrair essa cliente. Então, ela já confia, ela já gosta, ela já quer adquirir o meu trabalho. A partir dali, eu que tenho que mostrar a profissional que eu sou. Então, de forma técnica, mas de forma fácil, de fácil entendimento, eu consigo conduzir todo esse bate-papo antes. Eu apresento a técnica, apresento como que é o procedimento, quanto dura, se dói, quais são os cuidados. Então, a gente faz todo esse bate-papo aí antes do procedimento e no final eu apresento de forma simples, até mesmo com fotos, com imagens, pra gente chegar num contexto e aplicar a forma mais adequada para ela. Nem sempre o que ela quer vai dar para fazer, até mesmo porque eu tô ali
para direcionar. Então, eu quero que saia de lá harmônico. Então, realmente, a gente conduz de uma forma que chegue num consenso ali bom para os dois lados. Ah, isso é bacana, porque traz segurança, né? E, assim, a gente que não... Por exemplo, eu, né? Eu não tenho nem noção do que vai ficar bom. E você, como profissional da área, vai indicar isso que você disse que é bacana. Eu levo a segurança. Ó, assim vai ficar melhor, né? Então, isso já é um diferencial. Você tem outros diferenciais, assim, do seu trabalho para poder passar pra gente? A parte de resolução de problema. Eu gosto muito dessa palavra de resolver. Um profissional, ele só mostra o poder e a qualidade dele quando ele resolve problemas. Porque técnica é o mínimo que o profissional tem que entregar. Técnica qualquer pessoa entrega. Agora, você é bom quando a cliente chega lá com um problema e fala, e agora? E ela espera que você resolva. Afinal, você é a profissional, você que fez, você tem que resolver. Então, eu fui atrás disso porque lá atrás, 6 anos atrás, eu tive muito problema porque eu não sabia resolver. Mas dentro do entendimento que eu tinha, eu fazia o que eu podia. Só que eu falei, eu preciso de mais. Como que eu vou me destacar? Resolvendo o problema. Então, hoje lá dentro, eu tenho pessoas que vêm com procedimentos de outros profissionais, às vezes com cílios danificados, às vezes com que não tem fios. E aí a gente faz todo um trabalho de recuperação. Eu até então não sabia também que tinha todo esse processo, mas eu fui atrás. Então hoje tem um curso aí de lash terapia que ele induz o crescimento, mas é todo um processo, tem todo um protocolo a ser seguido. Então, eu tô nesse processo de formação. Nós temos, como eu já falei, um médico oftalmologista também, que ele nos dá todo o suporte de qualquer intercorrência que possa vir a acontecer com os olhos. Afinal, a gente está trabalhando com uma área super importante. Então, eu sempre falo, não entrega para qualquer pessoa. E isso não quer dizer entregue para mim. Não, qualquer procedimento. Tenha referência, olhe fotos, veja se o lugar está adequado, esterilizado, veja como funciona. Porque é o nosso bem maior. E você pode até depois, mas qualquer coisa eu processo. Sim, mas a tua visão você não vai ter de volta. Exatamente. Então, eu sou muito responsável com isso. E isso é o diferencial lá, porque eu consigo solucionar o problema. E se eu não consigo, eu não paro até resolver. Eu vou atrás de quem consegue. Então, é um dos diferenciais que a gente tem lá, sim. E eu achei super bacana a questão de você ter um médico oftalmologista para auxiliar, né? Porque é uma região muito delicada. E assim, ter um respaldo já dá uma segurança maior, né? Sim, muito. Eu lembro uma vez, um episódio, onde uma cliente chegou com algumas crostas, assim, nos olhos. E eu tinha ouvido falar o que era, só que eu nunca tinha tido um caso até então comigo. E naquele momento ali, eu identifiquei o que era. Ainda com dúvida, mas identifiquei. E depois, eu fui lá atrás das minhas apostilas e fui lá atrás do médico. E aí, ele me deu uma aula incrível sobre aquilo e eu falei, é sobre isso. Então, toda vez que chega esse tipo de problema, eu já sei identificar, já sei como faz e como proceder com essa cliente. Então, isso é muito legal, o oftalmologista dá um respaldo, um suporte muito bacana. Ele viu a necessidade das lash designers sobre ter alguém para auxiliar, então ele é um profissional, tá? E ele pegou um nicho muito forte, porque a gente se agarra, né? Ele é o CRM, é ele que tem o respaldo. Então, estamos ali debaixo das instruções dele e isso tem dado segurança. Quando eu falo isso para os meus clientes, elas se sentem mais seguras, porque até então, eu não vi aqui em Nova Odessa isso. Eu também nunca ouvi falar, eu voltei a morar aqui fazem 3 anos e eu fiz cílios em alguns lugares. E eu não achei ninguém, assim, então eu falei, poxa, é legal, eu vou trazer isso pra cidade, não só por mim, mas pelas clientes. Mas eu acho super bacana, porque é um diferencial enorme, enorme. Você ter um espaço bacana, um respaldo médico, se atualizar com frequência, porque isso é muito importante, né? Sempre tá surgindo técnicas novas, produtos novos também, né? Novos. Então é sempre importante estar se atualizando, né? Sensacional. E outra pergunta, você
ministra cursos? Você tem cursos online em plataforma ou não? Você só se dedica aos seus estudos mesmo? Tá. A extensão de cílios, ela é bem ampla, né? Então, até então eu fazia só os atendimentos mesmo, porque era o que eu gostava. É o que eu gosto de estar ali com a mão na massa. Mas eu comecei a ter procuras e comecei a perceber que profissionais estavam me seguindo pelo conteúdo, pelas dicas que eu tinha. Por quê? Porque, novamente, não tem esse tipo de serviço. Então, como eu trazia coisas que eram novas, se eles não me escutavam, pelo menos surgia uma curiosidade da parte deles. Então eu vi muitos profissionais começarem a me seguir e me perguntarem. E aí começou a chegar pessoas me perguntando se eu ministrava curso. Eu falei, quer saber? Eu tenho uma base bacana, eu tenho um conteúdo legal, eu vou montar e vou fazer. E aí eu montei a minha apostila com todo carinho lá, demorei uns 2 meses, porque eu sou extremamente minuciosa, fiz da melhor forma e comecei a ministrar os cursos sim, os cursos VIPs no primeiro momento. E eu ministro, esse ano ainda eu não fiz nenhuma turma, porque os atendimentos estão a todo vapor e eu tô com algumas atividades extras, mas os cursos eles existem e são cursos iniciais para quem quer começar na área da beleza do zero. Eu não sei nem sei do que se trata. Então eu pego na mão e vamos lá, eu vou te ensinar um caminho aí e a partir daí você segue contando comigo sempre, porque eu acho importante esse pós. Quer morar em um condomínio fechado, com segurança 24 horas e uma área de lazer completa em meio à natureza? Então, o residencial Reserva da Mata é o ideal para você. As casas têm 96 metros quadrados e serão entregues prontas, com todo o acabamento em materiais linha premium. São 3 dormitórios, sendo uma suíte, e 2 vagas de garagem. Tudo isso na melhor localização de Nova Odessa. O condomínio terá piscinas em 3 níveis: salão de festas, espaço gourmet, quadra poliesportiva, academia equipada, playground, bosque, pet place e a mais alta tecnologia, com cabeamentos 100% subterrâneos em fibra ótica. Visite o decorado e escolha a sua. Estamos abertos de segunda a domingo. Consulte os horários através do nosso WhatsApp 19 99741 6933. Nossa equipe está pronta para te receber. O Residencial das Américas fica em Nova Odessa, na Avenida Rodolfo Kivitz, e é o condomínio ideal para a sua família. Aqui você terá uma ampla área de lazer para todas as idades. O seu apartamento é entregue com acabamento completo e materiais de primeira linha. Não precisa se preocupar com reforma, já está pronto para morar. São 50 metros quadrados, com 2 dormitórios e uma ampla janela na sala, garantindo iluminação natural, mais modernidade e praticidade para o seu dia a dia e uma linda vista. Além de tudo isso, nós ainda parcelamos sua entrada e você também pode usar o seu FGTS. O decorado fica no nosso plantão de vendas ao lado do empreendimento. Estamos abertos de segunda a domingo. Consulte os horários através do nosso WhatsApp 19 99741 6933 e venha conhecer seu novo lar. Voltamos pro segundo bloco com a Jéssica. Agora a gente vai falar um pouquinho da vida pessoal dela. Jéssica, conta um pouquinho sobre você. Você é casada, tem filhos, como que é? Conta um pouquinho pra gente da sua vida. Eu sou casada,
tenho 2 filhos, uma menina de 4 anos e um menino de 2 anos. Vida agitada de mãe, de empreendedora, mas com foco a gente consegue, né? Moro aqui em Nova Odessa. Eu sou aqui de Nova Odessa, né? Morei fora, morei em São Paulo por alguns anos. Retornei pra cá fazem 3 anos, 3 ou 4 anos. E tô feliz aqui. Aqui me encontrei, consegui empreender e tô muito com uma expectativa muito alta. Ai, que bacana. E o que você gosta de fazer fora do seu ambiente do trabalho? Com a sua família, seja, não sei, assistir uma TV, dar uma voltinha com as crianças. O que você mais gosta de fazer? O que você preza que te dá prazer de fazer fora do seu trabalho? Juliana, depois de passar tanto tempo fora de casa, voando, dormindo em hotéis, todo mundo vê isso com muito glamour, né? Então passava muito tempo em hotel bacana, café da manhã, praia, piscina. Hoje, do fundo do meu coração, como eu amo ficar na minha casa. Ai, olha, eu escuto isso, eu acho super bacana, porque quando você tá fora, né, é que nem você falou, o pessoal pensa que é um glamour. É, de certa forma, um glamour, mas acho que a questão de você se sentir sozinha, né? Porque era incrível. Hoje eu fico vendo as minhas recordações. Eu estive em lugares incríveis que talvez se não fosse o voo eu até não conseguiria estar. Mas todos eles eu estava sozinha. Não tinha ninguém especial do meu lado. Pra aproveitar junto, né? Pra falar, olha que legal, olha aquilo. E quando eu voltava pro hotel, que realmente eram hotéis incríveis, deliciosos, onde eu ligava pra recepção, chegava um prato de comida, chegava algo, era incrível. Mas no fundo do meu coração, como é gostoso dormir no meu travesseiro. Né? Com o seu cheirinho de casa. No meu cheirinho. Né? Como é gostoso ir ali no quarto, ver as crianças. A minha filha adora assistir filme e comer pipoca. Eu entendi hoje, também com maturidade, né? Naquela época eu não tinha, então era incrível. Aquele momento foi incrível, foi um ciclo bom. Mas hoje, como eu entendo que como é gostoso ter tempo de qualidade. Então, estouro pipoca, sento no sofá e assisto um filme animado de desenho. E como eu me divirto, como esse tempo tem sido incrível e precioso. E eu dou muito valor nisso. Sentar e brincar um pouco com eles, passar um tempo com meu marido, receber pessoas em casa, sabe? Ter esse tempo de qualidade com quem realmente importa. Porque no final, é isso que vai ficar. São as recordações, o que você fez de bom, o que você deixou, qual é o seu legado. Então, isso é eu tô valorizando muito isso. Não tem coisa melhor do que ficar em casa com nossos filhos, né? É sensacional. E não precisa de muito, né? Que nem você falou, uma pipoquinha, um filminho, olha que tempo de qualidade com eles, né? Uma pipoca, exatamente. Ai, que legal. E qual é a sua maior alegria? Eu acho que é isso mesmo. Eu tô muito feliz com esse novo momento que eu tô vivendo. Nunca tive essa mente empreendedora. E quando eu conheci meu marido, ele já era um empreendedor, né? Eu digo que ele é um empreendedor sonhador, que ele sonha com muitas coisas e não dá pra gente executar várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele começou a criar isso em mim. E eu não tinha nenhuma expectativa em relação a isso. Então, isso foi sendo trabalhado. Então, hoje, a minha alegria é entender que realmente a gente pode fazer o que a gente quiser. E quando a gente não sai do lugar é porque realmente aquilo ali não era uma vontade sua. Porque quando você quer, você não para até você chegar. E eu tô nesse momento determinado. Sabe aquele não pare até se orgulhar de você? Eu tô nesse momento. Então, uma alegria mesmo é entender que eu consigo muito além do que eu imagino. Ah, que bacana. E qual que é o seu maior medo? Medo. Meu medo é ficar sozinha, como eu já estive em determinados momentos e onde... Na verdade, o medo é simbólico, né? Mas é medo de ficar sem as pessoas que eu amo, de que realmente valem a pena. Eu tenho medo disso. Tenho medo de não valorizar o suficiente, porque é uma passagem tão curta. Então, tenho medo de não dar tempo de fazer e falar tudo o que eu quero. Então, hoje é o melhor dia da minha vida. Então, vamos falar pra todo mundo o que eu preciso falar, vamos resolver se tiver pendência, se não tiver, vamos curtir aquele momento, vamos amar, porque eu tenho medo de não dar tempo. Ai, que bacana. E agora você tem
pessoinhas bem pequenininhas, né? Que não tem como não dizer que ama, não dar um cheiro, não dar um abraço, né? E é tão bom, né? Isso, exatamente. Muito bom. Muda a nossa vida, né? Eu falo que eu não estava pronta, ninguém me avisou que seria incrível, mas que seria conturbadíssimo também. Quando falam pra mim, não quero ter filho, eu falo, não tenho. Mas quando falam que querem, eu falo, tenho. Porque a coisa mais incrível da vida, pelo menos a minha experiência, foi surreal, foi extraordinário. Não é fácil, né? Ser Não, mãe, não dá pra romantizar, gerar né? filho, depois, né? Tem a questão do parto, do pós-parto. Não é fácil, né? O contexto geral é incrível, fácil, mas tem os desafios como tudo na vida, né? Mas a parte mais incrível é que Deus escolheu a gente e nos deu capacidade para cuidar. Então eu tenho que fazer o meu melhor todos os dias. Por mim, pelo meu marido, que somos o pilar da casa, e depois por eles. E essa ordem dá sempre certo. Porque casal feliz tem uma família feliz. Sim, e os filhos é o nosso exemplo, né? Sim. Segue o nosso exemplo. Segue o nosso exemplo. Muito, Ter muito. espelho. Você vai ver quando eles estiverem maiores. Se você Ah, não, eles não vão crescer, vão ficar ali juntinho pra sempre. vai, e aí você vai ver que às vezes eles te dão resposta que você mesmo falaria. Você fala, meu Deus, esse menino tá falando, oh, meu Deus, é todo eu. É muito legal. É difícil ter um mini eu em casa. É exatamente isso, eu falo a mesma coisa. Ele tá falando que nem eu, como assim, gente? Amém, vai dar certo. Vai sim, vai sim. E deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Qual que é uma frase assim que te motiva, que faz ali, não, vou seguir isso aqui pra mim. Essa frase é minha frase motivadora. Uma frase que eu ouvi, que eu guardei no meu coração e que eu reproduzo ela o tempo inteiro é: quem aprende não depende. Então, quando eu entrei na área da estética, eu aprendi uma coisa. Só que todas as outras eu dependia. E eu falei, eu não quero viver dessa maneira. Só que, inocente, eu não sabia que aquilo era só uma das coisas que eu teria que aprender. E eu trouxe isso para todas as áreas da minha vida. Então, na gestão, na família, no pessoal, com os amigos, tudo a gente tem que aprender todos os dias para poder ficar melhor, né? Então, eu trago isso. Quem aprende não depende. Então, não sabe? Procura. Ande com pessoas que te elevem. Eu mudei as minhas rodas, as mesas que eu sento hoje. Eu deixei pessoas para trás e isso não quer dizer que eu não ame essas pessoas, mas eu entendi que para eu chegar num outro nível eu teria que sentar em outras mesas, eu teria que frequentar outros lugares e andar sempre com pessoas que sabem mais do que eu, porque se eu for a pessoa mais inteligente na mesa, eu não tô tendo nenhum conteúdo. Então, não tá agregando, não tá aumentando o que eu conheço, não tá aumentando o meu conhecimento. Então, eu trouxe isso, sou uma pessoa extremamente curiosa, extremamente crítica, e eu procuro o tempo inteiro. Se você pode me agregar, eu quero andar com você. O bordão também de águia andar com águia tem sido muito real na minha vida, porque eu quero ser, além de andar com essas águias, poder ser águia na vida de alguém. Porque Deus está me dando a oportunidade de transbordar. E eu preciso transformar, da mesma forma que um dia eu fui transformada, eu quero também poder transformar a vida de pessoas que passarem por mim ou que Deus me dê a oportunidade de chegar até elas. Que legal. E uma crença? Crença, eu creio muito em Deus. Eu acho que é a base de tudo. Eu cresci nesse lar cristão, eu tenho isso como essência dentro de mim, passo isso para os meus filhos e não consigo pensar em qualquer outra coisa, sabe? O versículo da Bíblia que nos move lá é buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Isso tem sido muito real, porque todos os dias tem sido um desafio em todas as áreas. Então, antes de tudo, Deus, obrigada. Me dá sabedoria, e aí ele me dá dificuldades para eu entender que a sabedoria vai agir naquele momento, me dá força, ele me dá testes para entender que realmente eu sou forte. Então, isso me rege, sabe? Buscar primeiro o reino de Deus. Essa é a minha crença e nisso que eu tenho, esse é o meu embasamento. Que legal. A gente tem que ter, né? Deus incrivelmente... a gente também é cristão, né? E a gente segue a Bíblia e eu penso muito assim, né?
Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares, né? Então, assim, a gente tem que ter o foco e tem que ter Deus. Se a gente pegar os princípios milenares, que todo mundo faz, eles já existem, tá tudo escrito, né? As pessoas só erram porque realmente não estudam. Na Bíblia tá tudo escrito. Tudo que a gente passa passo aqui, a passo, né? o passo a É o passo, passo tudo a que a gente passo. passa aqui já tá lá. Exatamente. Então, tem fórmulas que é só você seguir. Quem segue princípio, prospera. Então, princípio, honrar pai e mãe. Até o ateu, eu achei isso muito interessante, que eu ouvi uma palestra esses dias de uma pessoa falando assim, até ateu segue princípio. Porque se você pergunta, é certo trair sua esposa? Não. Isso é o quê? Princípio. Uhum. Né? É verdade. Então, todas as pessoas seguem princípios direta ou indiretamente. Não tem como fugir disso. Tá escrito, se você segue, não tem erro. O seu sucesso é garantido. Deus que honra. legal. Jéssica, eu quero agradecer sua participação. Você quer falar um pouquinho do seu espaço? Onde que você atende? Aqui em Nova Odessa mesmo? Aqui em Nova Odessa, eu atendo na clínica na Mariana Oliveira, lá no centro de Nova Odessa, próximo à rodoviária. Atendo lá de terça a sábado, um espaço extremamente aconchegante, extremamente familiar, com pessoas incríveis, profissionais de ponta. Vai ser um prazer receber quem quiser nos visitar lá, quem tiver a curiosidade. É um ambiente muito gostoso e eu tô lá todos os dias para receber vocês. Tá, e depois a gente coloca então seu contato, Perfeito. tá? Para as meninas que tiverem interesse, pessoal que te quiser, né, te acompanhar o seu trabalho, acompanhar o que você publica, que eu acho que isso é super interessante, né? Colocar dicas no seu conteúdo, né? Que é Sim. o que faz a gente ser visualizada e crescer também, E né? crescer é o movimento, né? Ah, que Sim, legal. a rede social eu sou bem ativa, então realmente todos os dias eu posto conteúdos lá diários que elevam, e não são só conteúdos dos cílios mesmo, mas conteúdos sobre cotidiano geral. Então é bem bacana, a gente vai deixar meu arroba aqui, timelashes, @timelashes. Então segue lá e vai ser um prazer receber vocês lá na clínica quando vocês quiserem. Fiquem ligadas, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal que a gente sempre vai estar postando novidade para vocês. Um abraço, até mais, até o próximo episódio.